Boa noite, doutoras e doutores. São 19 horas do dia 11 de abril de 2022. Damos início à sexta e última aula de nosso curso de aperfeiçoamento em recursos cíveis. Hoje, com o objetivo de sintetizar os temas que nós estudamos durante este curso. Não sem antes, como de costume, fazermos uma referência a Piero Calamandrei e seu clássico Eles, os juízes vistos por um advogado. E para hoje eu selecionei assim uma lição muito legal, que de fato nos faz pensar. Vamos a ela então. É um azar topar, como às vezes acontece, com um juiz suscetível, com um juiz que considere uma ofensa pessoal, até mesmo a expressão pelo advogado de uma crítica respeitosa ou de uma discordância. Esse azar, infelizmente, me sucedeu certa vez numa questão trabalhista originada com a demissão de 2 empregados administrativos, aos quais a empresa que os demitira para reduzir o pessoal negava, sob pretextos diversos, a indenização devida. Ambos tinham o mesmo nível e o mesmo tempo de firma, de modo que a indenização de demissão deveria ser absolutamente igual para os dois, até nos centavos. Um dos demitidos foi defendido por mim, outro por um advogado de sua confiança. 2 causas absolutamente idênticas, mas 2 processos diferentes, iniciados no mesmo dia, diante da mesma sessão do tribunal e ambos atribuídos ao mesmo juiz de instrução. Os 2 demitidos, naturalmente, tinham pressa de receber, mas o juiz de instrução não tinha pressa, tanto que adiou repetidas vezes as audiências dos 2 processos. Por fim, após quase 1 ano de espera, as 2 causas foram levadas juntas a julgamento e examinadas no mesmo dia. Os 2 defensores, meu colega e eu, tínhamos sustentado a mesma tese, baseada em determinado artigo do Código Civil, mas cometi a imprudência de ressaltar, na minha defesa escrita, a inoportunidade daqueles adiamentos. Sabe-se, dizia eu, que a indenização de demissão deve servir para alimentar o trabalhador desempregado, enquanto busca novo emprego. Fazê-lo esperar 1 ano é correr o risco de concedê-la quando já tiver morrido de fome. Essa frase irritou o tribunal, o qual, no mesmo dia, pronunciou para os 2 casos idênticos 2 decisões diferentes. Na causa defendida por meu colega, homem pacífico e paciente, reconheceu ao demitido o direito à indenização integral. Na defendida por mim, estendeu-se em polêmica contra a intemperança do patrono e, por punição, interpretou o mesmo artigo de lei de modo diferente, de maneira a reduzir a indenização do meu patrocinado à metade do que lhe caberia de acordo com a justa fundamentação da outra sentença. Um juiz suscetível pode ser levado sem perceber a fazer cair sobre a parte inocente a culpa do defensor demasiado fogoso. Os juízes nasceram para julgar, não para serem julgados. O advogado sem papas na língua, que pretendesse julgá-los, poderia tornar-se, sem querer, a ruína de seu cliente. Então é isso, pessoal. Realmente é algo assim. E eu já tive experiências na advocacia que mostram muitas vezes que o juiz supersensível ou suscetível, como diz Piero Calamandrei, de fato
é uma pessoa que, por vezes, leva questões pessoais ou percepções pessoais para o campo da convicção a respeito da procedência ou não de certo argumento, no caso específico do nosso curso, na compreensão do provimento ou não de certo recurso. Então, pessoal, eu preparei aqui para hoje uma síntese daquilo que nós estudamos. Então, acredito que tenha que ser assim, né, Diego? Compartilhar tela. Vocês estão enxergando os slides aí? Deixa eu ver Sim, tudo agora. certinho. Tudo certinho, né, Diego? Assim, né? Muito bem. Então, vamos fazer aqui um voo panorâmico sobre os recursos cíveis, recapitulando sinteticamente aspectos dos temas que tratamos nas 5 aulas anteriores. Iniciando, então, pelo primeiro momento, que abordou a teoria geral dos recursos. E aí, nós resgatamos o que seja um recurso e qual sua natureza jurídica. A clássica definição que foi citada por Araquém de Assis, quando apresentamos na aula de número 1 essa ideia, é inspirada no trabalho do professor José Carlos Barbosa Moreira, no seu não menos ilustrado trabalho O Novo Processo Civil Brasileiro, referindo-se ao novo processo instaurado a partir do Código de 1973. Então, o que é um Professor, recurso? Sim? está no primeiro slide ainda? No segundo, Teoria Geral dos Recursos, é isso? Então, acho que ele travou, acho que tem que iniciar novamente. Travou. Ah, perdão, Agora então foi. vamos... Uhum. Agora foi, né? Esse aqui, ó. Tá ok, então. Ah, para mim estava aparecendo corretamente aqui. Agora tá certo, Diego? Agora sim, só não está em tela cheia. Não, aqui no meu está. O que está acontecendo? Peraí, vamos de novo. Ao vivo. Agora em tela cheia? Sim, Diego? Não? Bom, Não. então tá acontecendo. Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui, porque eu tô... Para mim aqui tá ok. Peraí, vamos de novo aqui. E agora? Uhum. Não também. O que eu faço? Então, vou interromper compartilhamento e vou iniciar de novo, só um pouquinho. Interromper, compartilhar, e agora vou encher a tela aqui. Espera aí. Tela cheia? Ainda não. Ah, então não está dando certo, porque aqui no meu computador está com tela cheia. Bom, mas dá para a gente ir assim mesmo, não dá? Tenta fazer uma mudança para o 3, só para um teste. Como? O Tenta 3, né? mudar. Isso. Aí, uhum. Opa. Mas assim dá E, para entender. e aqui, no meu aqui está aparecendo clique para adicionar um título. Está aparecendo aí também? Tá. Uhum. Ai, que defeito especial. Ai, meu Deus do céu. E agora? Agora vai ficar desse jeito mesmo, né? Deixa eu ver. Aqui Tenta lá embaixo não. naquele íconezinho de apresentação. Aqui, né? Aham. Ah, sim. Agora encheu a tela? Ainda não aqui. Aqui no meu, sim. Bom, vamos prosseguir desse jeito, porque senão nós vamos ficar... vamos atrasar demais aqui a nossa apresentação, né? Defeitos especiais ao vivo. Mas então, pessoal, o que é o recurso, né? Esse remédio voluntário, porque ele é remédio no sentido de possibilitar o acerto de uma decisão reputada errônea.
Então, voluntário, porque não é obrigado, ninguém é obrigado a recorrer. Idôneo a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, invalidação, esclarecimento e integração da decisão impugnada por essa via. Então, reforma diz respeito ao mérito, a invalidação diz respeito a algum erro improcedendo, ou seja, alguma nulidade processual. Esclarecimento e integração tem a ver mais, né, com os efeitos dos embargos de declaração, mas, enfim, de uma maneira bastante ampla, trata-se da possibilidade da revisão de decisões judiciais, que assim se classificam em termos de recursos, né? Um recurso é parcial quando ele vai impugnar apenas uma parte ou um capítulo da decisão, e ele é total se ele ataca todo o conteúdo daquela decisão. Ele é principal e ele é adesivo em relação ao momento de sua interposição, porque o adesivo, como o próprio nome já indica, ele é aderente ao recurso principal. E quanto à cognição ou à sua fundamentação, vamos dizer assim, o recurso é livre ou de cognição ou de fundamentação vinculada. O primeiro diz respeito mais assim à apelação e a outras modalidades recursais, mas principalmente a apelação, que permite uma ampla revisão daquilo que se pretende impugnar, da decisão apelada, enquanto que a cognição vinculada diz respeito à necessidade de o recorrente ligar, vamos dizer assim, ele vai apenas poder sustentar determinadas matérias, como é o caso, por exemplo, do recurso especial ou do recurso extraordinário, que tem na própria Constituição as hipóteses de cabimento, as hipóteses de admissibilidade. Finalmente, quanto ao direito protegido, ele é ordinário ou extraordinário, e a mesma classificação ocorre em relação, né, à cognição livre ou vinculada. Por quê? Porque o recurso que protege um direito subjetivo, ele suscita, de fato, ampla possibilidade de discussão. Então, de regra, né, a apelação, por exemplo, é esse recurso por excelência, enquanto que, quanto ao direito objetivo protegido, ou seja, quanto à uniformização do entendimento jurídico, os recursos são normalmente de fundamentação vinculada, que são aqueles dirigidos aos tribunais superiores, ou ao STJ ou ao STF, com o objetivo de conformar o direito federal ou aplicar, proteger o texto da Constituição, conforme seja o caso. Pois bem, e aí há vários princípios que regem todo o sistema recursal. O primeiro deles é o duplo grau de jurisdição. Nós vimos que este princípio não está propriamente previsto no texto constitucional de modo assim expresso, taxativo. Ele está subsumido à ideia do devido processo legal, ampla defesa e os recursos inerentes ao devido processo legal. Só que o duplo grau de jurisdição é normalmente citado até como uma garantia constitucional, que possibilita a revisão de uma decisão judicial por um órgão colegiado. Mas nós vimos também que apenas são recursos aqueles previstos em lei, e é isso então que nos diz o princípio da taxatividade, ou seja, é um rol fechado de hipóteses recursais. Esse rol está tipificado no Código de Processo Civil. De regra, apenas um recurso cabe para cada decisão, é o que nos diz o princípio da unirrecorribilidade. Agora, lembrem, pessoal,
que isso não se aplica em relação a uma decisão sujeita a recursos aos tribunais superiores. Então, por exemplo, um acórdão aqui do Tribunal de Justiça do Paraná que tenha, ao mesmo tempo, negado vigência ou violado ou afrontado um dispositivo constitucional e, por igual, também a um dispositivo de lei federal, um acórdão desse está sujeito tanto a recurso especial quanto a recurso extraordinário. Então, aí é uma exceção a esse princípio da unirrecorribilidade. E há também no sistema recursal a possibilidade de um recurso ser aproveitado por ou como um outro recurso. É a fungibilidade recursal. É o exemplo que nós vimos em relação aos embargos de declaração que podem ser recebidos como agravo interno, ou mesmo no âmbito dos tribunais superiores, no STJ, por exemplo, tem lá um recurso especial que, de repente, o relator vai verificar que incide sobre matéria constitucional e pode enviar esse recurso, então, ao STF, numa espécie de sucedâneo, né, de fungibilidade mesmo, um pelo outro. Nós vimos também que, em relação aos recursos em geral, prevalece com o novo Código de Processo Civil o princípio da primazia do mérito, significando que, sempre que possível, o relator deve determinar o saneamento de certos vícios formais que não comprometem a essência do recurso, para possibilitar justamente que o tribunal aprecie o mérito recursal, dando ou negando provimento àquela modalidade de recurso que está sendo manejada. Mas todo e qualquer recurso vai exigir também que, para ser aceito como uma condição de admissibilidade, o princípio da dialeticidade. Vale dizer, o recurso, quando ele vai questionar uma decisão judicial, deve confrontar essa decisão, deve, como dizem na doutrina, né, deve dialogar com a decisão. Então, a dialeticidade tem a ver com isso, né, com um aporte direto de motivos, de razões pelas quais a parte recorrente entende que o seu recurso deve ser, além de conhecido, provido. E o último recurso mencionado na nossa primeira aula a respeito de todo o sistema recursal é o princípio da reformatio imperius. Esse princípio hoje está relativizado, porque ele significava originalmente, e ainda continua significando em boa medida, né, que um recurso não pode prejudicar, piorar a situação da parte que recorreu. Mas hoje nós vimos que isso é possível sim, por duas circunstâncias principais. A primeira é a imposição de sucumbência recursal, de honorários de sucumbência recursal. E a segunda alude à possibilidade de preliminares não impugnadas via agravo do instrumento, porquanto este não seria cabível naquele caso concreto, por exemplo, né, podem ser suscitadas em contrarrazões de apelação, e mesmo que o apelante desista do seu recurso, ou que ele não seja conhecido por qualquer modo, essas contrarrazões podem, então, ter, de qualquer sorte, apreciação do seu conteúdo e, então, eventualmente, prejudicar a parte que recorreu. Isso pode também acontecer, de modo que o princípio da reformatio imperius hoje foi relativizado no âmbito do processo civil. Pois bem, nós vimos que todo e qualquer recurso também se submete a duas fases. A primeira é a da
admissibilidade recursal, e a segunda, a do julgamento de mérito mesmo, com provimento ou improvimento do recurso. Essa fase que antecede a análise do mérito vai aferir os requisitos de aceitação do respectivo recurso. Então, quais são esses requisitos de regra, né? A tempestividade, o preparo e, eventualmente, o pedido de nova decisão e, eventualmente, alguma exigência específica prevista em lei para que o recurso seja aceito, como é o caso, então, dos recursos aos tribunais superiores, que precisam ter aquela fundamentação vinculada aos tipos previstos na própria Constituição Federal, e também não só a isso, mas há outros requisitos externos, como, por exemplo, o pré-questionamento ou, então, a repercussão geral, etc. Ok, pessoal? Então, quem é que diz se esse recurso vai ser aceito ou não? Geralmente, o juízo ad quem, quer dizer, aquele para o qual o recurso é destinado. Entretanto, por exceção, no recurso especial e no recurso extraordinário, por exemplo, há o compartilhamento do juízo de admissibilidade recursal, de maneira que o próprio juízo a qual pode dizer se aceita ou não, ou se dá seguimento ou não a um recurso especial ou a um recurso extraordinário. Lembrando também que os requisitos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, razão pela qual, eventualmente, podem ser conhecidos até mesmo de ofício. E, finalmente, a decisão que admite ou não recurso é declaratória ou é constitutiva? A doutrina aponta sua natureza jurídica declaratória, o que acaba tendo alguma importância para, por exemplo, a contagem do fluxo temporal para o exercício da ação rescisória, porque se ela é declaratória, ela retroage até o momento em que é declarada, de modo que se um recurso de apelação, por exemplo, é declarado deserto, por exemplo, né? E depois daí ainda há uma sucessão de outros recursos em seguida que vai demorar lá, por exemplo, 1 ano, né? Assim, então, lá no final, realmente, não, o recurso é deserto e, então, o seu não conhecimento foi correto. Só que, se o seu não conhecimento foi correto e se a decisão é meramente declaratória, já ocorrerá a chamada coisa julgada. E é a partir dali, do trânsito julgado, a coisa julgada, que se estabelece o termo inicial para a contagem do prazo para fins de ação rescisória. Lembrando que isso não está isento de críticas e controvérsias naturalmente, né? Mas é só uma dica para a gente poder prestar atenção. E dentro ainda desse contexto geral da teoria dos recursos, quais são os efeitos dos recursos, né? Então, o efeito devolutivo, aquele que devolve ao tribunal, ao juiz ad quem, o conhecimento da matéria suscitada no recurso. Inerente esse efeito a todo o recurso, mas especialmente na apelação. A apelação é o recurso cível por excelência, na verdade, e tem uma devolutividade ampla, permitindo que o tribunal revise completamente o caso, claro, do ponto de vista dos limites arguidos pelas partes,
porém limites esses extrapolados no caso das matérias de ordem pública conhecíveis de ofício. Ao lado do efeito devolutivo, nós temos o efeito suspensivo, que é bastante importante e que é exceção aos recursos. Ele é regra na apelação, mas é exceção em relação aos demais recursos, os quais ficam sujeitos à possibilidade de concessão de efeito suspensivo, para que então fique suspensa a eficácia da decisão, a critério normalmente do relator do recurso. Pois bem, pessoal, o recurso ainda pode ter um efeito substitutivo. Por quê? Porque a decisão proferida lá no tribunal, ela substitui a decisão contra a qual foi interposto o recurso, exceto na hipótese de a decisão recorrida ser anulada ou declarada nula, né, cassada, enfim, aí, nesse caso, não haverá substituição. Simplesmente o processo é remetido ao juízo à qual para que ele profira nova decisão dentro das fronteiras traçadas ali pelo órgão julgador ou, eventualmente, monocraticamente, até pelo próprio relator do recurso, ok? Por que existe efeito obstativo em relação aos recursos, né? O efeito obstativo, ele tem a ver bastante, né, com o fato do recurso ser um prolongamento da ação. Então, ele obsta a ocorrência da preclusão em relação à matéria que foi impugnada. Então, ele obsta que aquilo se torne um ponto incontroverso. Agora, em uma e outra situação, nós vamos ver também a existência do efeito regressivo, que dá lugar à possibilidade de retratação do juiz prolator da decisão. Então, em algumas situações isso acontece. Por exemplo, no recurso de agravo do instrumento, quando você comunica, ou no caso, quem interpõe o agravo, né, comunica ao juiz o acosso à interposição, e aí o juiz prolator daquela decisão agravada pode retratar-se. No agravo interno é a mesma coisa, nos embargos de declaração não é bem retratação, mas também, né, o provimento para corrigir alguma falha, alguma anomalia, acaba de algum modo remetendo essa ideia do princípio regressivo. E ainda nós vimos na última aula uma curiosidade muito assim interessante, né? Porque se um recurso especial ou um recurso extraordinário é rejeitado ou tem o seu segmento negado, melhor dizendo, é não conhecido, contrariando tese firmada em tribunal superior, então, por exemplo, no regime de recursos repetitivos, o presidente ou vice-presidente do órgão perante o qual esse recurso foi interposto tem o dever de remeter o processo de volta para o órgão julgador no mesmo tribunal, a fim de que ele eventualmente se retrate. Por que se retrate? Porque a decisão que está sendo sujeita àquele recurso especial ou àquele recurso extraordinário está contrariando uma tese firmada pelos tribunais superiores. De modo que assim será possível, obviamente que não é obrigatório haver a retratação, né? O órgão julgador pode manter o seu posicionamento, mas o efeito regressivo é lembrado também nesta ocasião. E o efeito expansivo? O efeito expansivo pode dar lugar, né, a uma maior abrangência em relação à matéria, porque isso pode decorrer principalmente, por exemplo,
da arguição de questões não decididas, não sujeitas a agravo do instrumento, quando forem interpostas, né, quando forem arguidas, quando da apresentação de contrarrazões, de apelação. Então, o acolhimento daquilo lá pode abranger a discussão em relação àquilo que está sendo tratado especificamente no recurso, porque a contrarrazões é resposta a recurso, né? Então, acaba sendo ali, né, ou tendo funções híbridas, tanto de resposta quanto de também arguição. Disse também que o efeito translativo tem a ver com a apreciação de matérias de ordem pública não decididas. Então, essas questões de ordem pública ficam transladadas, ficam transferidas ao tribunal ou ao órgão julgador superior hierarquicamente. E, por fim, pessoal, em relação aos efeitos dos recursos, nós temos o efeito infringente, ou chamado modificativo. Esse efeito modificativo tem a ver principalmente com o eventual acolhimento de embargos de declaração, de maneira que, quando nos embargos de declaração houver a possibilidade de concessão do efeito infringente ou modificativo, no sentido de mudar mesmo em algum ponto o conteúdo da decisão, obviamente, nesse caso, é necessário se estabelecer o contraditório. Por isso que a lei manda, então, que o embargado seja ouvido a respeito dos embargos que se pretende com efeitos infringentes. Então, esse é um panorama bem geral mesmo da teoria dos recursos. E agora vamos para o conteúdo da aula de número 2, uma síntese de apelação e sustentação oral. A apelação é o recurso cível por excelência. Esse recurso, eu expliquei, lembrei até porque durante anos estive trabalhando com direito romano, tem origens lá no direito romano, mais especificamente na época imperial com o chamado processo extraordinário, porque até então, nas duas primeiras fases históricas do direito romano, que foram as fases das ações da lei e o período formular, per formulas, as decisões eram irrecorríveis, não existiam recursos propriamente. O processo era solicitando controle remoto. Ok, Diego. O processo era oral, a decisão era proferida, o processo era julgado por um juiz leigo, um iudex, um cidadão, era um cidadão, e as decisões eram irrecorríveis. Aí, como o Império, não sei quando que se iniciou exatamente isso, não cheguei nesse nível de detalhamento, mas no Império Romano, alguns casos passaram a ser submetidos em grau de apelácio, porque apelar meio que é pedir, né? É solicitar, é implorar, é rogar. Apelácios começaram a chegar até o imperador. E aí o imperador começou a decidir, até que começou a ficar muito trabalhoso isso, ele foi delegando para funcionários estatais, para magistrados, o que acontece até hoje. São os magistrados que decidem os recursos. Opa, voltando aqui, Diego, é no número 2, opa. Calma, que deu pane aqui no meu... Aqui, ó. Não é aqui, aqui mesmo. Isso.
o número, slide de número 5. Então, vamos lá. Quando é que cabe a apelação? Oi? Diego, tudo bem? Tudo certo. Aham. Tudo certo, né? Então, vamos lá. A apelação serve, ou ela é cabível para quê? Para impugnar provimentos que encerram a fase de conhecimento. Então, com ou sem resolução do mérito. Então, é uma decisão terminativa a apelação. Agora, com a reestruturação do regime de agravos no Código de Processo Civil em vigor, as decisões interlocutórias não sujeitas à preclusão, porque contra as quais não há possibilidade de manejo de agravo do instrumento, podem, devem, né, se for o caso, ser suscitadas em grau de apelação. Agora, como eu disse, mesmo que uma apelação não seja conhecida, ou seja, não ultrapassa a fase preliminar da admissibilidade recursal, ainda assim questões suscitadas em contra-razões podem ser decididas. É o que tem entendido a doutrina e a jurisprudência com base na própria legislação, já que permitiu essa possibilidade de manejo por parte daquele que não recorreu e também, nem como recorrente principal, nem adesivamente, podendo ainda arguir essas questões interlocutórias não sujeitas à preclusão. Como dissemos também, a apelação tem ampla devolutividade e o efeito suspensivo na apelação é a regra. Então, a apelação em relação aos outros recursos, quanto à incidência do efeito suspensivo, é a exceção. Vale dizer, porque os recursos, em geral, não têm efeito suspensivo, mas a apelação, como regra, tem. De modo que essa é uma observação bastante importante. Para o manejo da apelação, é preciso observar o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do apelo, e também a apelação visa que seja proferida uma nova decisão. Isso no mérito, em se tratando de um error in iudicando, um erro de decidir, no sentido da interpretação e da aplicação do direito, da subsunção do fato à norma. Então, a apelação poderá ser provida ou não provida, reformando ou não a sentença, mas poderá simplesmente buscar o recurso de apelação, invalidar a decisão, seja pela declaração de nulidade ou outra razão qualquer. Muito bem. O efeito regressivo citado antes alude à retratação. Então, mesmo no recurso de apelação, duas situações permitem que o magistrado prolator desse recurso se retrate. Então, são as hipóteses: a da rejeição da petição inicial, então o juiz rejeita a petição inicial e o autor apela, e então o juiz tem a possibilidade de exercer esse juízo de retratação, essa análise, essa reconsideração em relação àquilo que decidiu. E a mesma situação acontece quando a sentença extingue o processo sem resolução do mérito. E, finalmente, em relação a esse tópico de número 2, precisamos mencionar, por muito relevante mesmo,
a técnica da ampliação da colegialidade, que veio em substituição ao recurso de embargos infringentes existente no Código de Processo Civil revogado. E daí também, nesse mesmo contexto, uma palavrinha sobre a sustentação oral. A ampliação de colegialidade é uma técnica de julgamento, de modo que, quando a decisão for colegiada, se não for unânime, automaticamente o quórum está ampliado em relação aos órgãos fracionários dos tribunais, naturalmente. Então, por exemplo, de qualquer uma das câmaras cíveis do nosso Tribunal de Justiça do Paraná. Então, votou o relator, deu provimento ao recurso, votou vogal 1, negou o provimento, e o terceiro não importa já como vote, porque já está posta a divergência, de modo que, nesse caso, automaticamente se estende o quórum. E o julgamento pode prosseguir naquela mesma sessão ou em sessão diferente. Se for caso que possibilite a sustentação oral, inclusive o advogado tem o direito de realizar 2 vezes o ato da sustentação. Por quê? Porque a sustentação oral, face à divergência, ela assume, acredito assim, um papel ainda mais destacado. Porque você tem condições, então, de avaliar ali os argumentos prós e contra, e você vai estar sempre defendendo um lado da conversa, de modo que você já tem condições de atuar mais cirurgicamente sobre o ponto da discórdia, sobre aquele argumento ou conjunto de argumentos que estão aí sinalizando um resultado negativo em relação ao caso que você está defendendo. Então, a sustentação oral, cabível na apelação, em outros recursos, inclusive em algumas modalidades de agravo do instrumento, quando o agravo questiona decisão proferida em sede de tutela de urgência, a sustentação oral tem uma importância muito grande no momento do julgamento, né? Porque ela possibilita uma participação ativa do advogado, e não é só na sustentação oral, é no julgamento, porque não raro acontece que durante um julgamento o relator ou outro magistrado qualquer até solicitar esclarecimento ao advogado em relação a algum ponto, alguma questão sobre a qual paire uma dúvida, ou enfim, né, um esclarecimento, e é direito mesmo do advogado pedir a palavra para prestar esclarecimento de fato, ou para replicar crítica ou advertência que ele tenha sido feita. Pelo menos é isso que diz um dos incisos do artigo 7º do nosso Estatuto da Advocacia e da OAB. Então, o advogado participar da sustentação oral, da sessão de julgamento, realmente potencializa as chances de êxito em relação ao caso no qual está atuando. Então, obviamente, muito poderíamos ainda tratar desse assunto, mas precisamos passar logo para o tópico do número 3, que na aula 3 estudamos os agravos e agora sintetizamos aqui as principais ideias relativas a essas 3 modalidades de agravo que tratamos na nossa aula de número 3. O primeiro, o mais destacado, é o agravo do instrumento. Muito bem. Nós vimos
que o recurso é agravo do instrumento que serve para questionar decisões interlocutórias, e alguns entendem que até mesmo despachos de expediente podem ser, decisões interlocutórias. Eu estava pensando aqui nos embargos de declaração. Estava trocando o agravo por embargos aqui na minha mente. Então, deleta e volta um pouquinho, né? Quando eu falei ali despacho em relação a embargos de declaração. Então, o agravo do instrumento serve para questionar decisões interlocutórias. Só que o Código de Processo Civil quis restringir o exercício desse recurso para aqueles que necessitam de uma recorribilidade imediata, para certas matérias que não podem aguardar o recurso de apelação sob pena de o perecimento do direito ou interesse da parte, ou então, né, a sujeição da parte a um prejuízo demasiado, a um dano de difícil, grave reparação. Pois bem, por isso, então, o legislador taxou, no artigo 1015, as hipóteses nas quais o agravo de instrumento é aceitável, é admissível, além, claro, de outros casos previstos em leis especiais. E vimos na nossa aula alguns exemplos de quais sejam esses casos. Mas também constatamos que o STJ já tratou de mitigar a taxatividade do rol recursal para agravo do instrumento no âmbito do Código de Processo Civil. Isso pelo tema 988, considerando principalmente que certas situações, mesmo não estando ali taxativamente previstas no artigo 1015, elas são graves e urgentes a ponto de ensejar uma intervenção imediata via agravo de instrumento, porque se a parte precisar esperar o momento da solução do caso via sentença, poderá haver perecido eventualmente o seu direito, de modo que a ideia da taxatividade já está mitigada. E eu informo que no final de semana passada eu estou atendendo um caso para um colega e eu acabei fazendo então a interposição de um agravo de instrumento com fundamento aí no tema 988 do STJ. E agora, seja o que Deus quiser e o que o relator decidir. Mas se ele não aceitar, daí a gente faz o agravo interno. Sobre ele já vamos tratar logo em seguida. Pois bem, pessoal, o agravo do instrumento, em geral, não tem efeito suspensivo, até porque o efeito suspensivo é a exceção no sistema recursal, é a regra na apelação, mas é a exceção no sistema recursal. Não tem efeito suspensivo, mas o juiz, o relator, pode conceder efeito suspensivo. Então, basicamente, a concessão de efeito suspensivo tem a ver com a presença daqueles dois requisitos clássicos que vêm desde a tutela cautelar antigamente, que são a credibilidade, a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora, até esse mais do que o primeiro, eu vejo. Por quê? Porque o perigo da demora realmente pode tornar ineficaz uma determinada providência, de modo que, a partir daí, o relator tem ampla discricionalidade para deferir ou não efeito suspensivo. Inclusive, eventualmente, em certas situações, para julgar monocraticamente o agravo. Nesses casos, como já verificaremos, há possibilidade de manejo do
agravo interno. Lembrando, finalmente, que em relação ao agravo do instrumento, se a decisão agravada for proferida em série de tutela provisórias, cabe também a sustentação oral. Então, pessoal, agravo interno. O agravo interno é admissível contra decisão proferida por relator, então decisão monocrática, né? Ou por presidente ou vice-presidente de tribunal, no especial aí no manejo dessas questões que nós estamos tratando no âmbito dos recursos, né? Então, por exemplo, em certas situações vai caber agravo interno da decisão, no caso aqui do Paraná, do vice-presidente que nega seguimento a um recurso especial ou recurso extraordinário, se a fundamentação para essa decisão estiver calcada em tese firmada pelos tribunais superiores, por exemplo, via regime dos recursos repetitivos. Pois bem, na decisão do agravo interno, exige-se, a lei exige que a fundamentação seja substancial, vale dizer, não basta que o relator do caso, o prolator do decisório sujeito a agravo interno, repita os fundamentos ou as alegações feitas quando da decisão agravada. É preciso que ele exerça aí uma dialeticidade, podemos dizer também, ou um dever de fundamentação substantivo mesmo mais forte do que simplesmente a reiteração daquilo que já foi alegado. Lembrando também que em relação ao agravo interno, pode haver incidência do princípio da fungibilidade recursal, porque, eventualmente, embargos de declaração podem se transformar em agravo interno, conforme seja o entendimento do relator. Se ele, por exemplo, compreender que não se trata de nenhuma das hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo Civil, que prevê as situações perante as quais os embargos de declaração podem ser manejados, então ele pode, o relator, convolar essa manifestação recursal para agravo interno, aí, claro, intimando a parte embargante e agravante para que, eventualmente, complemente suas fundamentações no sentido de atacar precisamente a decisão que passa de embargada para agravada. E, finalmente, nesse ponto, vamos lembrar também que o agravo protelatório pode gerar uma multa contra o agravante em favor da parte agravada. Agora, tanto quanto em relação aos embargos de declaração, que podem ser considerados protelatórios também, em relação ao agravo interno, igualmente, né, o STJ tem considerado que essa multa não deve ser automaticamente aplicada no caso de improvimento do agravo interno, mas que tem que ser demonstrado o caráter protelatório do recurso. Ou seja, é preciso que a intenção de enrolar o meio de campo ali fique evidenciada. O que até pode acontecer, né? Mas não é o comum. E a terceira e última modalidade de agravo que nós estudamos foi o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. São decisões denegatórias de seguimento desses recursos, porque se elas forem pelo conhecimento, pela admissibilidade recursal, em princípio não vai caber recurso, né? Então, o agravo em recurso especial e recurso extraordinário tem a ver sempre com o juízo de admissibilidade recursal. Por quê?
porque ele vai ser interposto se a autoridade presidencial do respectivo tribunal, cuja decisão foi proferida por um de seus órgãos, não ao juízo a quo, né? Então, nesse caso, se a decisão negar seguimento, pode caber agravo ao Superior Tribunal de Justiça e ou ao Supremo Tribunal Federal. Como é que se processa o recurso de agravo nesse caso? Então, ele vai se processar perante o juízo a quo também, tanto quanto o recurso especial ou o recurso extraordinário, mesma coisa. Haverá interposição dentro do prazo de 15 dias, um recurso não sujeito a preparo, o contraditório deve ser exercido. Depois, uma vez respondido o agravo, a própria autoridade prolatora da decisão poderá exercer aí o efeito regressivo, retratando-se da decisão que inadmitiu o recurso. E, uma vez mantendo a decisão, o que quase sempre vai acontecer, o recurso é remetido ao juízo ad quem, ao tribunal. Lembrando ainda que o agravo interno pode ser julgado conjuntamente com o recurso especial ou recurso extraordinário. Talvez até o mais correto fosse aplicar aí também o princípio da fungibilidade recursal. Por quê? Porque o STJ, especialmente, começou, o Supremo também, né, a conhecer e dar provimento ao agravo e já analisar o mérito do recurso especial. Por quê? Para que serve o agravo? Para destrancar o recurso especial ou o recurso extraordinário. Ou seja, o agravo foi interposto contra uma decisão que negou seguimento, que não deixou subir o recurso. E aí, o tribunal lá, o STJ, por exemplo, conheceu e deu provimento ao agravo. Para quê? Para dizer que a decisão que negou seguimento está errada e que o recurso especial, no caso do exemplo, deve ser conhecido. Não significa dizer que ele vai ser provido, né? Porque daí, logo em seguida, o que quer dizer o julgamento conjunto? Então, vamos admitir aqui a hipótese. Realmente, não. Porque daí, realmente, quando eles dão provimento ao agravo, até a gente poderia imaginar, né, que seria mais comum também dar provimento ao recurso principal, especial, extraordinário, mas não é o que acontece. Eventualmente, vai ser conhecido o recurso de agravo, provido, mas improvido o recurso principal, o recurso especial, no caso aí do STJ. Agora, vamos lembrar daquele detalhe bem importante, pessoal, que esse é realmente um campo bem fácil para a gente cometer erros. Quando você vai impugnar uma decisão denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário, tem que prestar muita atenção em qual a fundamentação dela. Por quê? Porque se a decisão denegatória está fundamentada na jurisprudência dominante, por exemplo, né, um tema repetitivo, ou então uma súmula de jurisprudência, um tema de repercussão geral, então não cabe agravo ao Tribunal Superior.
cabe agravo interno. Tem que discutir aquela questão ali no âmbito colegiado do próprio juízo a quo, para ver esse entendimento segundo o qual o tribunal vai ou não seguir a orientação predominante do Tribunal Superior respectivo. Muito bem. E agora, o momento de número 4. A nossa aula 4 foi sobre embargos. E estudamos duas modalidades de embargos. Os embargos de declaração e os embargos de divergência. Em relação aos embargos de declaração, nós precisamos lembrar que qualquer decisão judicial é passível de embargos. Porque qualquer decisão judicial pode estar viciada, inquinada, pode conter um ponto obscuro, uma contradição, ser omissa, ou então estar simplesmente errada por um erro material que não vai comprometer o contexto todo da decisão, mas que eventualmente pode suscitar alguma dúvida e pode ser corrigido via embargos declaratórios. Ok? Então, é um recurso muito importante no nosso dia a dia forense. Bastante fundamental o correto manejo de embargos declaratórios, até pela possibilidade de a eles ser atribuído efeito infringente ou modificativo, de modo que precisamos prestar bastante atenção a isso. Agora, a omissão talvez seja o ponto mais comum para haver interposição de embargos de declaração. Então, quando é omissa uma decisão? Quando ela deixa de se pronunciar, isso é o que diz o próprio Código do Processo Civil, sobre teses firmadas nos tribunais superiores. Então, é considerada omissa. Ou então ela é omissa, né? Quando não respeita os elementos da sentença, nomeadamente o elemento da fundamentação. Que se nós formos lá no artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, veremos que a própria lei enuncia certas situações nas quais a decisão judicial é considerada não fundamentada ou com fundamentação deficiente. Lembrando que os vícios de fundamentação podem, inclusive, levar à inconstitucionalidade da própria decisão. Por quê? Porque é um dever da magistratura fundamentar os seus pronunciamentos. É o que está enunciado lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então, nesse sentido, a omissão se revela como um vício de fundamentação que dá margem ampla ao exercício do recurso de embargos de declaração. Agora, cabe embargos também em outras situações, na obscuridade, né? O que é uma decisão obscura? Aquela que não é passível de uma perfeita compreensão, porque é dever do magistrado expressar os seus pronunciamentos com clareza, com objetividade, e não sem coerência, tornando, por exemplo, uma decisão contraditória, seja pela falta de coerência ou então pela adoção de teses conflitantes, pontos de vista que são contraditórios mesmo, né? Confrontantes, de modo que, nesses casos, além da correção de meros erros formais, erros materiais, é cabível o manejo de embargos de declaração. Recurso esse que, como nós vimos, pode ter um efeito infringente também, pessoal. E quando
a parte requer a atribuição de efeito infringente, ou quando o magistrado abstrai a possibilidade de, mesmo sem haver um pedido expresso, pela própria natureza do acolhimento da tese exposta nos embargos de declaração, pela possibilidade de atribuição de efeito infringente, é necessário haver contraditório. Então, sendo apenas feito o pedido ou o magistrado entendendo que o acolhimento em tese dos embargos de declaração pode levar à mudança do conteúdo da decisão, é preciso que a outra parte, então, seja ouvida, exige-se o exercício do contraditório. Em relação aos seus efeitos, os embargos de declaração não têm efeito suspensivo em geral. Agora, é claro, em relação ao recurso de apelação, como a sentença é sujeita à apelação e a apelação tem como regra o efeito suspensivo, então, nesse caso, obviamente que, não sendo daqueles temas a sentença que não tem possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, então são os temas de exceção mesmo, né? Então, nesses casos, o recurso de embargos de declaração acaba também obstando a eficácia da decisão, porque contra aquela sentença cabe apelação com efeito suspensivo. Mas, de qualquer sorte, é necessário dizer que os embargos de declaração têm efeito interruptivo sempre, no sentido de que a sua interposição tempestiva interrompe o prazo para julgamento de outros recursos, seja uma apelação, seja um agravo de instrumento, seja um recurso especial, qualquer que seja ele, ok? Então, por quê? Porque o manejo de embargos de declaração tem por objetivo aperfeiçoar o comando judicial, a decisão, contribuir para que ela melhore, de modo que antes de dar o próximo passo, ou seja, antes de manejar a apelação, é preciso decidir os embargos. Aí, claro, entram aquelas questões de recurso precipitado, a desnecessidade de ratificação desse recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração. Antigamente existia aquela controvérsia que tinha que fazer o pedido expresso de ratificação sob pena de não conhecimento do recurso, o que era um completo absurdo, diga-se de passagem, né, colegas? Então é isso. Vamos lembrar, por fim, em relação aos embargos declaratórios, que hoje temos a figura do chamado pré-questionamento ficto. Significa dizer, por exemplo, que um determinado acórdão, por exemplo, é omisso. E aí a parte vai lá e interpõe embargos de declaração. Inclusive porque esse ponto de omissão é necessário esclarecer, é necessário suprir, melhor dizendo, né, por conta do eventual manejo depois de recursos aos tribunais superiores. Então, por exemplo, por conta do pré-questionamento. Então, a parte vai lá, interpõe os embargos de declaração com esse objetivo de pré-questionamento e o tribunal simplesmente não aprecia efetivamente aquela questão. Então, o que a lei diz? Que há aí, como a parte arguiu isso em embargos de declaração, um pré-questionamento ficto, fingido. Agora, é muito importante observar o seguinte em relação a isso, pessoal. Se o recurso especial ou o recurso extraordinário for interposto com base em alguma circunstância sujeita ao tal pré-questionamento ficto,
é necessário arguir violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil. Ou seja, para que por exemplo, um recurso especial ou um recurso extraordinário seja conhecido com base na presença desse requisito de admissibilidade recursal, que é o pré-questionamento, mas nessa modalidade de pré-questionamento ficto, então é preciso que no seu recurso você escreva lá que o tribunal ou que o acórdão viola o artigo 1022 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque antes de interpor esse recurso, foi manejado o recurso de embargos de declaração com o fim de suprir uma omissão ou esclarecer uma obscuridade ou, enfim, né, aqueles requisitos, e mesmo assim o tribunal não se pronunciou sobre aquilo que devia, não resolveu aquela imperfeição, aquele vício apresentado em relação ao recurso. Muito bem. E agora, os embargos de divergência, compondo ainda o tema desse nosso encontro. Os embargos de divergência se constituem numa espécie recursal para se exercer, se praticar apenas perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, não é um recurso ao Tribunal Superior, porque os casos já estão lá e ele é exercido no âmbito do Tribunal Superior. Então, quando uma decisão de órgão fracionário, vamos dizer, por exemplo, a terceira turma do STJ, deu a um caso solução diversa dada por outro órgão fracionário a caso semelhante. Então, por exemplo, a quarta turma do STJ. Então, a terceira turma julgou um caso que lá na quarta turma foi julgado de forma diferente. Era um caso parecido, na perspectiva de similitude fática, de identidade das normas jurídicas que seriam aplicáveis, mas a solução foi divergente. Divergência jurisprudencial. Então, já vamos ver, já vimos e vamos repetir, vamos lembrar que a divergência jurisprudencial é uma das hipóteses de cabimento de interposição do recurso especial. Mas voltando aqui nos embargos de divergência. Então, numa situação como essa, é possível a parte que queira questionar esse acórdão de órgão fracionário escolher um paradigma, um padrão, escolher um outro acórdão de órgão fracionário também daquele mesmo tribunal. Em princípio, não pode ser da mesma turma ou do mesmo órgão fracionário, mas até pode. Não pode, como regra, pode como exceção, desde que, quando aquele acórdão tenha sido proferido, aquele que está sendo escolhido como modelo, como paradigma, a turma que proferiu, que é a mesma, então, que proferiu a decisão, ora, sujeita a embargos, a divergência, era composta por mais de 50% dos membros distintos daquela que compôs quando do julgamento desse caso sujeito, então, ao recurso de embargos de divergência. Capítulo? Então, assim, tem que ser de outra turma, mas pode ser da mesma turma se ela mudou mais de 50%. Pois bem, aí na interposição desse recurso, pessoal, é preciso fazer a mesma coisa que se faz quando se usa a divergência de jurisprudência, o dissídio jurisprudencial, como fundamento para o exercício do recurso especial. É preciso fazer o famoso cotejo analítico. O que é o cotejo analítico, né? É a comparação, é o contraste, é justamente
a análise, por exemplo, principalmente de 3 aspectos, né? Então, os fatos discutidos nos recursos ou nos processos são semelhantes? O direito aplicável a esses fatos é o mesmo? E, terceiro, a solução jurídica dada a esses casos que têm, então, o mesmo direito aplicável sobre fatos semelhantes, foi distinta? Então, se foi distinta, cabe embargos de divergência, desde que se faça o cotejo analítico, a comparação, o contraste. Lembrando que este recurso tem a finalidade de harmonizar, de uniformizar a jurisprudência interna do respectivo tribunal. Pois bem, em relação aos embargos de divergência manejados contra decisão proferida em recurso especial no âmbito do STJ, né? O recurso de embargos de divergência pode ter efeito interruptivo para o manejo de recurso extraordinário ao STF. O que quer dizer isso, né? Que depois do julgamento dos embargos de divergência, ainda a parte poderá manejar outro recurso para o Supremo Tribunal Federal. Esse recurso de embargo de divergência, como regra em todos os recursos, não tem efeito suspensivo, mas também, como regra, o relator pode conceder efeito suspensivo a essa modalidade recursal. E por último, mas não menos importante, os recursos aos tribunais superiores que nós estudamos na nossa aula de número 5, na sexta-feira da semana passada. Então, pessoal, primeira questão que fica bastante evidente em relação a esses recursos aos tribunais superiores é que eles se prestam a uniformizar a aplicação do direito, no caso do recurso especial em nível federal, no caso do recurso extraordinário em nível constitucional, e não servem para a rediscussão de fatos e provas. Tanto que tem súmula do Supremo Tribunal Federal e do STJ exatamente nesse sentido. No STJ é a malvada, malfadada, temida súmula 7. Essa súmula que tem obstado o segmento de um volume muito grande de recursos, embora nem sempre ela seja corretamente aplicada no âmbito dos juízos a quo, dos tribunais que negam seguimento a recursos, mais ou menos numa linha de jurisprudência defensiva. Porque quando eles querem, fazem mágica acontecer, no sentido de a revisão de fatos e provas ser teoricamente coibida, mas vamos lembrar que a própria exposição do fato e do direito é parte essencial de qualquer recurso e que a revaloração da prova é diferente da revisão da prova e dos fatos. Então, dar um novo valor jurídico, um outro enfoque jurídico, aí já tem se admitido no âmbito de recurso especial e de recurso extraordinário tal possibilidade. Então, esses recursos também são diferentes da maioria dos outros porque eles têm a chamada fundamentação vinculada. O que significa dizer? Que eles devem ser interpostos conforme as hipóteses previstas
na Constituição da República e no Código de Processo Civil. Então, não são de fundamentação livre, como é, por exemplo, uma apelação. Tanto que a gente viu na última aula que o primeiro erro que os advogados cometem no manejo desse recurso é tratar, por exemplo, um recurso especial como um recurso de apelação, como se fosse uma mera revisão da decisão proferida, e não é. Por quê? Porque o STJ e o STF não são terceiras instâncias propriamente, mas são instâncias especiais que têm por missão precípua a uniformização, a harmonização. Então, o Supremo como guarda da Constituição e o STJ como um guardião, vamos dizer assim, do direito federal, porquanto ali aportam as questões que não têm discussão, não tem fundo constitucional. De maneira que esses recursos aos tribunais superiores servem para impugnar decisões dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça estaduais, ou seja, dos tribunais de revisão. E eles só podem ser manejados quando estiverem esgotadas as chamadas vias ordinárias, ou seja, quando não houver a possibilidade de manejo de outro recurso, ou quando a decisão a que fica sujeito for considerada já definitiva. Então, por exemplo, é por isso que não se aceita fazer recurso especial com base em decisão monocrática que dá ou que nega o conhecimento, o seguimento ou provimento mesmo, né, a um recurso. É preciso, antes de sujeitar essa decisão ao recurso especial, por exemplo, manejar o agravo interno. Porque aí, uma vez decidido o agravo interno, houve um esgotamento da instância ordinária. E esse também é um requisito, um pressuposto para a interposição do recurso especial e do recurso extraordinário. Em relação ao recurso especial especificamente, então, pessoal, o recurso especial é cabível naquelas hipóteses do artigo 105.3 da Constituição Federal. E o primeiro caso, a primeira hipótese, a mais comum até, é a contrariedade ou negativo de vigência de tratado ou lei federal. Significa dizer que o acórdão que foi proferido por um tribunal regional federal ou um tribunal de justiça, em alguma medida, contrariou especificamente, negou vigência especificamente. Contrariar, uma ideia mais ampla. Negar vigência, uma ideia mais restrita, no sentido de não aplicar, de ignorar. Enquanto contrariar pode ser aplicar, dando uma interpretação diferente àquela norma que se reputa, então, nesse caso, de alguma maneira violada, dando lugar à interposição do recurso especial. Lembramos também na última aula que, em relação aos tratados, é preciso tomar um certo cuidado, porque os tratados internacionais de direitos humanos, para parte da doutrina, vai ter natureza constitucional, vai estar integrado num chamado aporte, né, num contexto, numa sistemática constitucional, e não propriamente como se trata de outras situações, a incorporação desses tratados ao direito infraconstitucional, ao direito interno, equiparando-se, por exemplo, a uma legislação federal. Lembrando que esse é um ponto de discórdia, de discussão, então não há unanimidade em relação a isso. Nessa hora é melhor confiar, sabe no quê? No princípio da fungibilidade, né? Daí lá no STJ, o relator vai entender, não, esse negócio aqui é constitucional, porque é tratado de direito humano, não sei o quê,
Então, ele vai encaminhar esse recurso para o Supremo Tribunal Federal analisar como recurso extraordinário e não como recurso especial. Também em relação a esse tema, prestem muita atenção com a natureza da lei federal. Por quê? Porque aí a Constituição é específica no sentido de dizer que há possibilidade do manejo do recurso especial quando houver afronta, quando houver violação negativa de vigência, contrariedade de dispositivo de lei federal ou de tratado. Então, regulamentos, resoluções, atos normativos que não sejam especificamente lei federal, cláusula de contrato, mencionamos, não dá lugar ao manejo do recurso especial. E também vamos observar e vamos lembrar sempre que quando formulamos um recurso especial fundamentado no dissídio pretoriano, na divergência jurisprudencial, precisamos, além de identificar corretamente a fonte, da onde vem aquele acórdão, paradigma escolhido para confrontar com o acórdão recorrido, além disso, né, o famoso cotejo analítico se revela essencial no caso. E no mesmo contexto do recurso especial está o recurso extraordinário. Opa, até agora eu vi que tem um errinho aqui, né? O recurso extraordinário serve ao controle difuso de constitucionalidade, artigo 105, é o artigo 102 no caso aqui, né? Então, onde está 105 ali, leiam, por gentileza, 102, porque errare humanum est, e eu cometi esse pequeno erro também. Então, controle difuso de constitucionalidade, porque é função do Supremo Tribunal Federal, né? E quais são as hipóteses de admissibilidade? A primeira e mais comum é quando a decisão recorrida contrariar a Constituição Federal, algum dispositivo da Constituição Federal. Ou quando ela declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, quando julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou lei local contestada em face de lei federal. Então, nessas hipóteses, será admissível. Vejam que essas situações expressas no texto constitucional são as hipóteses de admissibilidade. Então, lá quando você for escrever o teu recurso, né? Já passando aqui para o último tópico da nossa exposição de hoje, que foi também, né? O encerramento ali da nossa... Opa, voltando aqui, peraí, cadê? Opa, perdi um pouquinho, mas já estamos acertando, né? Então, assim, é o recurso, tanto quanto o recurso especial a ser interposto no prazo de 15 dias, é sujeito a preparo, é necessário sempre, em ambas as situações, né, indicar o fundamento constitucional, ou seja, você está interpondo esse recurso especial com fundamento no quê? Na contrariedade à lei federal, negativo de vigência da lei federal, ou então em divergência jurisprudencial, ou ambas as hipóteses. Então, é preciso dizer lá que essa interposição encontra amparo no artigo 105
Inciso 3, a linha A, a linha C da Constituição. É necessário, além disso, demonstrar que houve o pré-questionamento. No caso do recurso extraordinário, demonstrar a presença da repercussão geral, de modo que, como são recursos de fundamentação vinculada, então uma atenção mais especial, né, abrir o olho aí, é necessário. Ok, pessoal? E também em relação a esses recursos excepcionais, é necessário observar a prevalência do mérito, o princípio da primazia do mérito, porque tanto quanto desde a primeira instância, o juiz lá da vara civil da comarca, quanto em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, quando um recurso manifestar um vício menos grave, sanável, o tribunal respectivo deverá permitir que haja esse saneamento, essa emenda em relação ao recurso para salvá-lo. Então, se for um vício sanável, deve ocorrer esse salvamento do recurso para o fim de prestigiar o princípio da primazia do mérito, ou seja, o importante é dar a solução, o importante não é simplesmente dispensar o recurso, cortar esse da lista, como era muito comum acontecer naquelas ideias de jurisprudência defensiva. Por exemplo, se um depósito recursal estivesse incompleto, se um pagamento de custas, né, estivesse incompleto, o recurso era deserto, não se dava chance nenhuma para emendar. Hoje, teoricamente, ao menos, né, essa possibilidade de aproveitamento do recurso é ampla, bastante ampla, de maneira que também aqui, lá nos tribunais superiores, aplica-se o princípio da primazia de mérito, a possibilidade de o relator, especialmente, o tribunal, de um modo geral, relevar vício sanável. Lembrando que nenhum dos dois recursos, o recurso especial e o recurso extraordinário, tem efeito suspensivo. Porque o efeito suspensivo é uma exceção no sistema recursal. É uma regra na apelação. Então, o relator poderá, quer dizer, não o relator, né? O relator numa das situações, mas nós vimos na aula passada que existem regras, né? A quem compete atribuir o efeito suspensivo. Então, se o recurso já foi admitido, mas ainda não foi remetido à instância superior, então o próprio presidente do tribunal, ou vice-presidente do tribunal atual, poderá conceder efeito suspensivo. Lá no tribunal, se tiver sob os cuidados já do relator, ou o processo já está no tribunal, ainda não foi distribuído, então é a presidência do tribunal que tem essa competência, ou então ele já foi distribuído, então é o relator que tem essa competência, de modo que ali o Código de Processo Civil irá estabelecer quem pode apreciar pedido de efeito suspensivo em relação ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Lembrando ainda que o juízo de admissibilidade recursal, no caso, é bipartido, é compartilhado, porque tanto será feito pelo tribunal aquó, quanto pelo tribunal adquém. Pelo tribunal aquó, por exemplo, negando ou dando seguimento ao recurso, quer dizer, conhecendo ou não do recurso, aí ele vai, no caso de conhecimento, né, ser remetido ao Tribunal Superior respectivo, e lá, por exemplo, eles vão também conhecer do recurso, mas no mérito negar provimento.
por exemplo. Então, significa dizer que, nesse sentido, tanto o juiz do ACO quanto o Tribunal de Quen realizam essa análise dos elementos de admissibilidade recursal para fins de declarar esse recurso aceitável, conhecido. Agora, essa é bem interessante para a gente encaminhar aqui a finalização desta sintética exposição dos temas trabalhados no nosso recurso, no nosso curso, quero dizer, curso de recursos. Então, vejam que curioso, pessoal. Quando o recurso especial, isso eu já falei logo antes, quando tratei do chamado efeito regressivo, mas quando o recurso especial estiver fundamentado na sustentação de que o acórdão contrariou jurisprudência predominante, tese firmada no âmbito do Tribunal Superior, ao invés de a autoridade presidencial, por exemplo, decidir por dar seguimento ao recurso e mandá-lo desde logo para análise no Tribunal Superior, deverá devolver esse recurso para o órgão fracionário que proferiu a decisão, no sentido de consultá-lo a respeito da retratação ou não em relação àquela tese confrontada do Tribunal Superior. Por quê? Porque todo o sistema está calcado na ideia de estabilidade da jurisprudência, de respeito, de harmonia, de coerência interna do sistema de jurisprudência brasileiro. De modo que, se o Tribunal Superior fixou a tese, vamos agora falar o tema 1046, né? Sobre a fixação de honorários conforme os critérios do Código de Processo Civil, de 10% a 20% do proveito econômico, porque os juízes estavam dando, com base numa ideia totalmente distorcida e equivocada, valores aleatórios a título de honorários desvinculados desses critérios legais, porque eles diziam que estavam julgando por equidade, coisa que tal. Agora o STJ derrubou isso. Tem que ser com base naquilo que a lei diz mesmo. Gostem ou não. Mas aí, então tá lá, o tema 1046. E aí, aqui no Tribunal do Paraná, por exemplo, uma Câmara resolve decidir contra essa tese. Então, a tese diz que os honorários devem ser de 10% a 20%. E aí, tem uma causa lá de 100 milhões de reais, e aí o colegiado entende, puxa, mas o advogado vai ganhar 10 milhões de reais, 10% ou até 11%, que é 12%, eventualmente o aumento, né, da sucumbência pelo improvimento recursal. Mas, enfim, digamos que o colegiado entenda, não, isso aqui acho que nós vamos dar, ao invés de 10 milhões, vamos dar aqui uns 10 mil reais para o advogado, que está louco de bom. Ele pode fazer um churrasco no final de semana. Contrariou. Tese firmada em julgamento de recursos repetitivos. Então, ao invés do vice-presidente do tribunal já mandar direto esse recurso lá para o STJ para analisar, não. Ele vai devolver lá para aquele órgão colegiado. Ó, vocês têm certeza que é isso? Por quê? Porque o tema tal diz isso, vocês estão julgando contra. Então, eles podem fazer a retratação.
E por último, pessoal, aquela questão da interposição conjunta do recurso especial e do recurso extraordinário, porque nós vimos que o Código de Processo Civil vai estabelecer uma ordem para esses julgamentos, né? Primeiro, o recurso especial. Então, em relação a isso, poderá haver a prevalência aí do recurso extraordinário e até mesmo a fungibilidade recursal, porque, por exemplo, se o relator lá no STJ entender que a matéria é constitucional, ele pode converter esse recurso, convolar esse recurso, receber esse recurso como, quer dizer, daí não vai ser nem ele que vai receber, né? Ele vai mandar lá para o Supremo Tribunal Federal para que lá se faça o juízo de admissibilidade. Eventualmente, até poderá conceder oportunidade para a emenda, o complemento das razões ou algo do gênero, como já está taxativamente expresso em relação à hipótese dos embargos de declaração recebidos como agravo interno, quando o relator vai mandar a outra parte, quer dizer, a parte recorrente, adaptar a sua petição para as finalidades daquele modelo, no caso especialmente da convolução do recurso especial em recurso extraordinário, é necessário lembrar que o recurso extraordinário tem um requisito especial que é a da repercussão geral. A repercussão geral que visa mencionar ou explicitar a transcendência do recurso, ou seja, além de eventualmente proteger um direito individual, essa importância social, econômica, política, de outra natureza, tal como tipificado na própria legislação, vai atingir ou vai interessar a uma coletividade de pessoas, não apenas ao direito subjetivo envolvido, disputado. Então, pessoal, isso foi o que nós tratamos aí nas 5 aulas anteriores do nosso curso. Encerrando essa parte do nosso trabalho, eu agradeço a atenção de todos e deixo os meus votos de vida longa e próspera.